Capítulo 5. Atena. 1. A Beócia de Hesíodo. A leste de Mégara a estrada bifurca-se, ao sul para Atenas e ao norte para Tebas. Ao norte a travessia é montanhosa, e leva o viajante às culminâncias do Monte Citeron. Bem para oeste divisa-se o Parnaso. Mais adiante, através de elevações menores e bem mais abaixo, estendem-se as férteis planícies da Beócia. No sopé do monte repousa Plateia, onde 100.000 gregos exterminaram 300.000 persas. Pouco mais a oeste fica Leuctras, onde Epaminondas conquistou sua primeira grande vitória sobre os espartanos. De novo um pouco mais a oeste ergue-se o Monte Helicon, morada das musas e da pudica Hipocrene de Queats, a famosa fonte do cavalo, a qual, afirmavam os gregos, começou a brotar quando os cascos do cavalo alado Pégaso escarvaram a terra no impulso que o elevou ao céu. Diretamente ao norte fica Téspia, sempre de ponta com Tebas, e bem junto dela a fonte em cujas águas Narciso enamorou-se da própria imagem, ou, segundo outra lenda, contemplou a sombra de uma irmã morta, a quem amava. Na cidadezinha de Ascra, próxima a Téspia, vivia entregue ao trabalho o poeta Hesíodo, na lista dos clássicos gregos abaixo apenas de Homero. A tradição assinala-lhe o nascimento e a morte respectivamente nos anos 846 e 777 a.C. Alguns cientistas modernos situam-no antes de 650 a.C. Provavelmente ele viveu um século antes dessa data. Nascerá em Cine Eólia, na Ásia Menor. Mas seu pai, cansado da vida de pobreza que ali levava, emigrou para Ascra, a qual Hesíodo descreve como infeliz no inverno, intolerável no verão e jamais agradável, como a maioria dos lugares em que vivem os homens. Enquanto Hesíodo trabalhava no campo pastoreando seus rebanhos pelas encostas do Helicon, sonhou, certa vez, que as musas haviam soprado em seu corpo a alma da poesia. Desde então começou a escrever e a cantar e chegou a conquistar prêmios em concursos de música, vencendo, afirmam alguns, ao próprio Homero. Amando como nenhum outro grego as maravilhas da mitologia, Hesíodo compôs uma teogonia, ou genealogia dos deuses, da qual nos restam umas 1000 linhas salteadas que descrevem as dinastias e famílias divinas, tão essenciais à religião quanto é para a história a linhagem dos reis. Assim o acreditava toda a antiguidade clássica, exceto alguns literatos beócios do século II de nossa era, os quais duvidavam da legitimidade das obras de Hesíodo. Primeiro cantou as próprias musas, pois eram elas, por assim dizer, suas vizinhas no Helicon, e em sua juvenil imaginação chegava quase a vê-las dançar com seus delicados pés pela encosta da montanha, ou a banhar nas águas da Hipocrene os corpos macios. Em seguida descreveu não tanto a criação como a procriação do mundo, como Deus gerou Deus até que o Olimpo transbordasse. No começo era o caos, depois veio a terra, cujo vasto seio seria o refúgio mais seguro para todos os imortais. Na religião grega os deuses vivem na terra ou dentro dela e estão sempre perto dos homens. Em seguida surgiu Tártaro, deus do mundo subterrâneo. Depois nasceu Eros, ou amor, o mais belo dos deuses. O caos gerou a treva e a noite, as quais geraram o éter e o dia. A terra gerou as montanhas e o céu e terra, unindo-se, geraram oceanos, o mar. Escrevemos esses nomes com maiúsculas, mas no grego de Hesíodo não havia maiúsculas, e que se saiba o poeta apenas quis dizer que no princípio era o caos, em seguida veio a terra e o inferno, a noite, o dia e o mar, todas as coisas tendo sido geradas pelo desejo. Talvez Hesíodo fosse um filósofo eleito pelas musas, que com a poesia personificasse abstrações. Empédocles usaria do mesmo truque 1 ou 2 séculos mais tarde, na Sicília. Dessa teologia para a filosofia naturalista dos jônios não restava mais que um passo. A mitologia de Hesíodo regala-se de monstros e sangue, e não se mostra avessa à pornografia teológica. Da união do céu, Urano, com a terra, Gea, originou-se a raça dos titãs, alguns com 50 cabeças e 100 mãos. Urano não os apreciava, e condenou-os ao sombrio Tártaro.
Mas irritou-se a terra com isso e incitou-os a matar o próprio pai. Um dos titãs, Cronos, incumbiu-se da tarefa. E a gigantesca Gea, regozijando-se, colocou-o de emboscada, armando-o com uma afiada cegadeira e sugerindo-lhe todo o estratagema. Então o vasto céu se aproximou, trazendo a noite, Érebo, consigo e, sequioso de amor, deitou-se sobre a terra, estendendo-se preguiçosamente para todos os lados. Foi então que Cronos aproveitou o ensejo para mutilar o pai, lançando-lhe o corpo ao mar. Das gotas de sangue que pingaram sobre a terra nasceram as fúrias, da espuma que o corpo ensanguentado formou a flor das águas nasceu Afrodite. Diáfros, espuma. A sílaba final é de derivação incerta. Os titãs capturaram o Olimpo, depuseram o céu Urano e deram o cetro a Cronos, o qual desposou sua irmã Reia. Mas a terra e o céu haviam profetizado que ele seria deposto pelos filhos, por isso Cronos os engoliu, com exceção de Zeus, a quem Reia criou em segredo na ilha de Creta. Mais tarde Zeus depôs Cronos, forçando-o a vomitar os filhos engolidos e encerrando novamente os titãs nas entranhas da terra. Tais foram, segundo Hesíodo, a origem e os costumes dos deuses. É também nessa obra que se encontra a história de Prometeu, vidente e doador do fogo. Nela se repetem de maneira entediante os adultérios divinos que permitiram a muitos gregos, como aos americanos descendentes dos peregrinos do Mayflower, traçar até aos deuses a própria linhagem. Parece impossível que o adultério possa ser algo tão enfadonho. Não podemos avaliar até que ponto esses mitos eram um produto da cultura primitiva e quase selvagem, ou filhos da imaginação de Hesíodo. Poucos, dentre eles, são mencionados nas páginas sadias de Homero. É possível que o descrédito que essas narrativas lançaram sobre os deuses na época da crítica filosófica possa em parte ser atribuído à sombria invenção do bardo de Ascra. No único poema universalmente aceito como da autoria de Hesíodo, ele desce do Olimpo às planícies e escreve uma vigorosa geórgica sobre a vida rural. O poema Trabalhos e Dias toma a forma de uma série de censuras e conselhos dirigidos a Perseu, irmão do poeta, o qual é descrito de maneira tão estranha que talvez não passe de uma criação literária. É com as melhores intenções que me dirijo a ti, desmiolado Perseu. Esse Perseu, segundo se sabe, esbanjou toda a herança recebida por Hesíodo. Foi quando o poeta, no primeiro de seus sermões sobre a dignidade do trabalho, disse-lhe o quanto é mais honesto e sábio o trabalho do que os prazeres do vício e da vida luxuriosa. Vê, tu podes escolher facilmente o vício em todas as suas formas, pois a estrada que a ele conduz é plana e curta. Mais vale, porém, o suor do trabalho, preferido e aprovado pelos deuses imortais. Precisarás percorrer uma vida bem diversa, longa e íngreme, de espinhoso início, mas, quando chegares ao alto, verás que apesar das dificuldades terá valido a pena segui-la. E dessa maneira o poeta estabelece regras de economia e indica o tempo mais próprio para arar, plantar e colher, tudo dentro de uma forma rústica que Virgílio iria polir e transformar em versos perfeitos. Admoesta Perseu contra os excessos da bebida no verão, ou adverte do uso de roupas muito leves no inverno. Traça um gélido quadro ao descrever o inverno da Beócia, o ar agudamente cortante que mata os novilhos, os mares e rios agitados pelo vento norte, os gemidos das florestas, o estalar dos pinheiros, os animais fugindo da brancura da neve e abrigando-se em atropelo nos apriscos e currais. Que delícia possuir então uma choupana bem feita, a duradoura recompensa do trabalho prudente e corajoso. Dentro dela as tarefas domésticas prosseguem a despeito da tempestade. A esposa torna-se a companheira laboriosa, verdadeira auxiliar, e compensa o homem das muitas tribulações que lhe causa. Hesíodo não está seguro sobre o valor das esposas, as quais para ele não passam de auxiliares do homem. Devia ter sido solteirão ou viúvo, pois nenhum homem casado falaria de maneira tão acre sobre a mulher. É verdade que, no final do fragmento da Teogonia que nos chegou às mãos, o poeta começa um cavalheiresco catálogo de mulheres,
recontando as lendas dos dias em que as heroínas eram tão numerosas quanto os heróis e a maioria dos deuses eram deusas. Mas em geral sua obra narra com amargo sabor como todos os males humanos foram trazidos ao homem pela formosa Pandora. Quando Prometeu roubou o fogo dos céus, Zeus encolerizado ordenou aos deuses que formassem a mulher, entregando-a aos homens como um presente de grego. Ele ordenou a Hefesto que, sem perda de tempo, misturasse um pouco de terra e água, dotasse a mistura com a voz e a força do homem. Formem, à semelhança das deusas imortais, uma bela criatura toda encantos. Incumbiu em seguida Atena de ensiná-la a tecer as mais ricas teias e Afrodite de derramar-lhe sobre a fronte a graça, os desejos e os cuidados que afadigam os membros. Mas para dotá-la de ternura canina e maneiras ardilosas, Eus escolheu o mensageiro Hermes. As ordens de Zeus foram obedecidas, e o arauto do Olimpo deu à mulher uma voz irresistível. Chamou-lhe Pandora, porque todos os que habitavam as mansões divinas contribuíram com qualquer coisa para fazer dessa mulher um presente fatal ao inventivo homem. Zeus fez presente de Pandora a Epimetel, que, embora prevenido por seu irmão Prometeu de que não deveria jamais aceitar presentes dos deuses, achou que por aquela vez não haveria mal em se render à beleza. Acontece que Prometeu havia deixado com Epimetel uma caixa misteriosa, recomendando-lhe que a não abrisse em circunstância nenhuma. Pandora, vencida pela curiosidade, abriu a caixa, e dela saíram 10.000 males que desde então se puseram a perseguir e arruinar a vida dos homens. Só a esperança permaneceu no fundo da caixa. De Pandora, diz Hesíodo, originou-se a raça das mulheres amorosas, perniciosa raça, e tribos de mulheres, para a grande desgraça dos homens, passaram a viver com eles sob o mesmo teto, não para auxiliá-los em sua pobreza, mas para compartilhar da fartura. Zeus, pois, deu a mulher aos homens mortais como um castigo e um mal. Mas afinal, diz o nosso hesitante poeta, o celibato é tão ruim quanto o casamento. Uma velhice solitária é algo bem triste e os bens de um homem sem filhos revertem para o clã. Diante disso, o melhor que o homem tem a fazer é casar-se, embora nunca antes dos 30 anos, e também deve tornar-se pai, embora não deva ter mais de um filho, pois do contrário suas propriedades virão a ser divididas. Quando tua orgulhosa virilidade estiver madura, conduz à tua mansão a noiva condescendente. 3 vezes 10 anos deverás ter, antes será cedo, depois, tarde demais. Escolhe para esposa uma virgem casta, de coração submisso ao amor. Que uma pura donzela de família amiga seja o teu prêmio, e traze os olhos bem abertos e vigilantes, para que uma imprudente leviana escolha não te exponha à zombaria maldosa do próximo. A maior graça a vir da providência é uma esposa bela e virtuosa, assim como não há desgraça maior do que companheira indigna e trêfega. Antes desta queda do homem, diz Hesíodo, a raça humana desfrutara sobre a terra muitos séculos de felicidade. Primeiro os deuses, nos dias de Cronos, Saturnia Regna, de Virgílio, haviam criado uma raça de ouro, cujos homens, como os próprios deuses, levavam vida sem trabalhos nem cuidados. A terra por si mesma fornecia-lhes alimento e pasto para os rebanhos. Inúmeros eram os dias gastos em alegres festas, e não existia velhice. Quando enfim a morte vinha buscar os homens, não era mais que um sono sem dor e sem sonhos. Mas, então, dando largas a seus divinos caprichos, resolveram os deuses criar uma raça de prata, muito inferior à primeira. Os indivíduos que a compunham levavam um século para crescer, viviam uma breve maturidade de sofrimentos e por fim morriam. Fez então Zeus a raça de bronze, homens de membros, armas e casas de bronze, os quais tanto se guerrearam entre si, que a negra morte deles se apoderou, e não mais viram a clara luz do sol. Fez Zeus nova tentativa e formou a raça heróica, a qual combateu em Tebas e em Troia. Quando estes homens morreram, passaram a habitar, descuidosos, as ilhas dos bem-aventurados. Veio por fim a pior de todas, a raça de ferro, mesquinha e corrupta, pobre e indisciplinada, trabalhando de dia e desgraçando-se à noite. Filhos que desonravam os pais, ímpios e rebeldes aos deuses, preguiçosos e desordeiros,
sempre a guerrear entre si, subornando e deixando-se subornar, desconfiados, caluniadores e opressores dos pobres. Eu jamais deveria ter nascido nesta idade, exclama Hesíodo, mas antes ou depois dela. Dentro em pouco, esperava eles, Zeus encerraria essa raça de ferro nas profundezas da terra. Eis a teologia histórica por meio da qual Hesíodo explica a miséria e as injustiças de seu tempo. Todos esses males ele os conhecia de vista e experiência, mas o passado, que o poeta enchera de heróis e deuses, devia ter sido na realidade mais nobre e mais belo. Por certo, os homens nunca haviam sido tão pobres, desgraçados e indignos como os campônios que Hesíodo conhecera na Beócia. Ele não avaliava quão profundamente os erros de sua classe contribuíam para formar a sua visão das coisas, como eram estreitas e terrenas, quase comerciais, as ideias que tinha da vida e do trabalho, do homem e da mulher. Que diferença do quadro em que Homero nos pinta a humanidade, quadro de crise e terror, mas também de grandiosidade e nobreza. Homero era poeta e sabia que um simples toque de beleza redime uma multidão de pecados. Hesíodo, um camponês que se queixava do custo de uma esposa e resmungava contra a impudência das mulheres que ousavam sentar-se à mesa de seus maridos. Hesíodo, com rude fidelidade, mostra-nos os feios alicerces da antiga sociedade grega, a dura pobreza dos servos e campônios, sobre cujo trabalho descansava todo o esplendor de uma aristocracia, e de reis cujo esporte mais apreciado era a guerra. Homero cantou heróis e príncipes para os nobres e as damas. Hesíodo, que não conhecia príncipes, cantou a classe plebeia a que pertencia e sua música não podia ser afinada por outro diapasão. Em seus versos ouvimos os primeiros ecos da revolta de camponeses que produziriam na Ática as reformas de Solon e a ditadura de Pisístrato. A história nada sabe sobre a morte de Hesíodo. Contam as lendas que com a idade de 80 anos ele seduziu a donzela Clímene, cujo irmão o matou e lhe lançou o corpo ao mar. Clímene teve dele um filho, o poeta lírico Estesícoro, o qual, entretanto, nasceu na Sicília. Na Beócia, como no Peloponeso, a terra era propriedade da nobreza, a qual residia nas cidades ou em seus arredores. A mais próspera de suas cidades erguia-se à volta do lago Copais, hoje seco, mas então centro de complexo sistema de túneis e canais irrigatórios. Em fins da idade de Homero, essa tentadora região fora invadida por povos cujo nome, Beócios, lhes foi atribuído em razão de provirem das terras próximas do Monte Beou, no Epiro. Capturaram Queroneia, junto à qual Filipe iria pôr termo à liberdade grega, Tebas, sua futura capital e por fim a antiga capital miniana, Orcomenos. Estas e outras cidades, na era clássica, foram reunidas sob liderança de Tebas numa confederação beócia, cujos negócios eram dirigidos por beltarcas anualmente eleitos e cujas populações celebravam conjuntamente em Queroneia o festival da Panbeócia. Era costume dos atenienses zombarem dos beócios, atribuindo-lhes inteligência curta e obtusidade de espírito não só ao hábito de comer alimentos pesados como ao clima úmido e nevoento, diagnóstico muito semelhante ao que os franceses costumavam fazer com relação aos ingleses. Talvez houvesse nisso alguma verdade, pois os beócios desempenharam um papel desastrado na história grega. Tebas, por exemplo, auxiliou os invasores persas e foi um espinho no flanco de Atenas durante séculos. Mas por outro lado temos os bravos e leais platienses, o laborioso Hesíodo e o elevado Píndaro, o nobre Epaminondas e o delicioso Plutarco. Na verdade, devemos evitar ver os rivais de Atenas unicamente com os olhos de Atenas. 2. Delfos. De Queroneia, berço de Plutarco, o viajante atravessa, arriscando continuamente a vida, umas 12 montanhas e entra na Fócida, para em seguida alcançar, bem na encosta do Parnaso, a cidade sagrada de Delfos. 300 metros abaixo fica a planície crisiana, iluminada pelas folhas argênteas de milhares e milhares de pés de oliveiras. 100 e tantos metros mais abaixo avista-se uma enseada do Golfo de Corinto. Navios movem-se, com a lentidão silente e majestosa da distância, sobre águas aparentemente imóveis. Mais além, outras naus se enfileiram,
envoltas, por um momento, na púrpura do crepúsculo. Numa curva da estrada surge a fonte Castalha, incrustada numa garganta rochosa. Do alto desses penhascos, narram as lendas, acrescentando uma outra fábula às do grande fabulista, os cidadãos de Delfos lançaram o errante Esopo. Sobre essas pedras, diz a história, Filomelo, o Fóssil, lançou os locrianos derrotados na Segunda Guerra Sagrada. Por 2 vezes os gregos empenharam-se em guerras sagradas por causa das riquezas do templo de Apolo, em Delfos. A primeira 595-585 a.C., quando os gregos puseram fim à exploração a que as populações dos arredores de Cirra sujeitavam os peregrinos que de passagem para Delfos tocavam em seus portos, e a segunda, em 346 a.C., quando uma esquadra de gregos aliados, sob a chefia de Filipe da Macedônia, expulsou os fósseis que haviam capturado Delfos e se apoderado das riquezas do templo de Apolo. A primeira dessas guerras teve por fim a neutralização de Delfos e a implantação dos Jogos Pítios. A segunda teve como resultado a conquista da Grécia pela Macedônia. Ao alto levantam-se os picos gêmeos do Parnaso, para onde se mudaram as musas, cansadas do Hélicon. Gregos que galgaram centenas de milhas tortuosas para se estabelecerem nessa encosta, pairante entre os picos nebulosos e o mar, e cercada de todos os lados pela beleza ou pelo terror, dificilmente deixariam de admitir que sob aquelas rochas vivesse um terrível Deus. O tempo e os terremotos por ali passaram em sua sanha destruidora, afugentando os saqueadores persas, e um século depois os saqueadores focianos, e outro século depois os saqueadores gauleses. Era o Deus a proteger seu altar. Narra a tradição grega que desde os tempos mais remotos ali se reuniam devotos buscando ouvir, nos ventos que atravessavam as gargantas, ou nos gases que escapavam da terra, a voz e os desígnios da divindade. A grande pedra que quase fechava a fenda por onde saíam os gases era, para os gregos, o centro da Grécia e, portanto, o Onfalos, como lhe chamavam, o umbigo ou o eixo do mundo. À volta desse umbigo construíram eles em tempos mais remotos o altar de Gea, Mãe Terra, e mais tarde o templo do brilhante conquistador Apolo. Uma terrível serpente montava guarda à garganta, defendendo-a contra a invasão dos homens. Febo matou-a com uma flecha e, como Apolo Pítio, tornou-se o ídolo do altar. Quando o antigo templo foi destruído pelo fogo em 548 a.C., os ricos Alcmeônides, aristocratas exilados de Atenas, reconstruíram-no com fundos subscritos por toda a Grécia e com seus próprios recursos. Ergueram-lhe uma fachada de mármore, circundada de um peristilo dórico, interiormente apoiado sobre colunas junicas. Na Grécia poucos altares houve tão magníficos. Uma senda sagrada serpenteava em costa acima até o santuário, sendo cada um de seus degraus adornado de estátuas, pórticos e tesourarias, miniaturas de templos construídas pelas cidades gregas nos precintos sagrados, em Olímpia, Delfos ou Delos, para depósito de fundos ou tributos individuais ao deus. 100 anos antes da Batalha de Maratona, Corinto e Sícion ergueram as primeiras tesourarias em Delfos. Mais tarde, Atenas, Tebas e Cirene imitaram-nas e foram ultrapassadas por Cnido e Sifno. Entre esses pequenos edifícios, como a lembrar que a tragédia fazia parte da religião grega, construíram um teatro em frente ao Parnaso. Bem mais acima ficava o estádio, onde a Grécia se entregava a seus cultos favoritos, da saúde, da coragem, da beleza e da juventude. A imaginação reconstrói a cena das festas de Apolo, peregrinos fervorosos que se dirigem em copiosa multidão para a cidade sagrada e invadem barulhentamente as hospedarias e barracas armadas para os abrigar. Passam curiosos ou indiferentes pelas tendas onde maneirosos mercadores procuram tentá-los com bugigangas. Sobem em procissão até o templo de Apolo, depõem lá oferendas e sacrifícios, entoam hinos ou murmuram preces. Acomodam-se no teatro prontos para subir 500 exaustivos degraus a fim de assistir aos Jogos Pítios, ou se maravilharem diante do majestoso panorama das montanhas e do mar. A vida por ali passou com todo o seu ímpeto. 3. Os estados menores.
No interior ocidental da Grécia a vida contentara-se durante toda a história grega, como ainda hoje, com um calmo ruralismo. Na Lócrida, na Etólia, na Acarnânia e na Eniânia, os homens encontravam-se excessivamente perto das realidades primitivas e longe demais das aceleradas correntes do comércio para poder ter tempo ou aptidão para a literatura, a filosofia ou a arte. Nem mesmo o teatro e o ginásio, tão prezados na Ática, encontraram ali acolhida. Os templos existentes eram simples santuários de aldeia, sem arte, que em nada estimulavam o sentimento nacional. A longos intervalos, erguiam-se modestas cidades, como Anfissa na Lócrida, ou Naupactus na Etólia, ou a pequena Calídon onde Meleagro, auxiliado por Atalanta, deu caça ao javali. Um feroz javali devastava os campos de Calídon. Meleagro, filho do rei Eneu, organizou uma batida contra a fera, na qual tomaram parte Teseu, Castor e Pólux, Nestor, Jasão e a formosa Atalanta, a donzela dos pés ligeiros. Vários heróis foram mortos pelo javali, mas Atalanta conseguiu alvejá-lo e Meleagro o matou. Atalanta, em sua residência na Arcádia, declarou aos inúmeros pretendentes a sua mão estar disposta a desposar o que fosse capaz de vencê-la na corrida, sendo, porém, mortos os que perdessem a prova. Hipomenes venceu-a, deixando cair em meio da corrida 3 maçãs de ouro das Hespérides que Afrodite lhe havia dado. Atalanta baixou-se para apanhá-las e perdeu a corrida. Na costa oeste, junto a Calídon, fica a moderna Mesolongion, ou Missolonghi, onde Marco Bozzaris combateu e Byron morreu. Entre a Acarnânia e a Etólia passa o maior rio da Hélade, o Aquelou, que os imaginativos gregos adoravam como um deus e aplacavam com preces e sacrifícios. Junto às suas nascentes, no Epiro, brota o Esperqueu, em cujas margens, no pequeno estado de Eniânia, viveram outrora os aqueus pré-homéricos e a pequena tribo dos helenos, nome que, por um capricho da sorte, foi adotado por todos os gregos. Para leste ficam as Termópilas, chamadas portões quentes devido às fontes de águas termais sulfurosas e à estreita passagem estratégica do norte para o sul, entre as montanhas e o Golfo Málico. Em seguida, transpondo o Monte Otris e atravessando a Aqueia Ftiotis, o viajante encontra-se nas grandes planícies da Tessália. Ali, na Farsália, as exaustas tropas de César anularam as forças de Pompeu. Em nenhuma outra região da Grécia eram tão fartas as colheitas, tão fogosos os cavalos e tão pobres as artes como na Tessália. Numerosos rios iam desaguar no Peneu, formando terras de aluvião, do sul até as faldas das cordilheiras do norte. Por entre essas montanhas o Peneu abre caminho pela Tessália até o mar Trácio. Entre os picos do Ossa e do Olimpo escavou ele o vale de Tempe, e, um corte, onde, no percurso de 4 milhas, o impetuoso rio é margeado de despenhadeiros que se elevam a 350 metros acima das águas. Junto aos rios maiores ficavam muitas cidades, Fere, Cranon, Trica, Larissa, Girton, Elateia, governadas por barões feudais que viviam do trabalho dos servos. Ali, no extremo norte, ergue-se o Monte Olimpo, o mais alto cume da Grécia e morada dos deuses. Ao sul, e ao longo do Golfo, estende-se a Magnésia, empilhando montes, do Ossa até o Pélion. Em suas encostas norte e leste Jaspiéria, onde haviam morado as musas antes de se mudarem para o Hélicon. Daí a origem do sábio conselho dos versos filosóficos, aliás péssimos, de Alexandre Pope. Não há maior perigo do que o pouco saber. Sorve até o fundo as águas da Pieriana fonte, ou então não procures prová-las. Começando a poucas milhas do Estreito de Magnésia, a grande ilha de Eubéia estende-se ao longo das praias do continente, entre os golfos e o Mar Alto. Em Calcis essa ilha aproxima-se do continente em forma de península, quase tocando na Beócia. A espinha dorsal da ilha é uma cordilheira que continua o Monte Olimpo, o Ossa, o Pélion e o Otris, indo terminar nas Cíclades. A fertilidade das planícies costeiras atraiu os jônios da Ática, nos dias da invasão dórica, e fez que Atenas conquistasse essa ilha em 506 a.C.,
sob pretexto de que em caso de bloqueio do Pireu os atenienses morreriam de fome por falta do trigo da Eubéia. As jazidas de cobre e ferro e os bancos de mariscos deram a Calcis riqueza e fama. Durante algum tempo foi o principal centro metalúrgico da Grécia, fabricando espadas incomparáveis e excelentes vasos de bronze. O comércio da ilha, fomentado por uma das primeiras moedas gregas cunhadas em Calcis, enriqueceu-lhe a população e permitiu-lhe fundar colônias mercantes na Trácia, na Itália e na Sicília. O sistema eubeano de pesos e medidas tornou-se quase universal na Grécia, e o alfabeto de Calcis, transmitido a Roma pela colônia eubeana da Cumas italiana, tornou-se, por intermédio dos latinos, o alfabeto da Europa moderna. A poucas milhas ao sul de Calcis ficava uma sua antiga rival, Erétria, onde Menedemos, discípulo de Platão, fundou uma escola de filosofia. Afora isso, nem Erétria, nem Calcis conseguiram gravar seus nomes no registro do pensamento ou da arte grega. De Calcis, uma ponte, substituta da de madeira construída em 411 a.C., conduz o viajante através do Estreito de Euripo, rumo a Beócia. Poucas milhas ao sul, na costa da Beócia, espraiase a pequena cidade de Aulis, onde Agamemnon sacrificou a filha aos deuses. Nessa região viveu outrora a insignificante tribo dos Graii, que se uniu aos eubeanos na colonização de Cumas, perto de Nápoles, e por sua causa deram os romanos a todos os helênicos o nome de Graeci, gregos, e eis porque o mundo veio a conhecer a Hélade por um nome que seus habitantes nunca aplicaram a si próprios. Mais ao sul surge Tânagra, terra da poetisa Corina, que em 500 a.C. arrebatou um prêmio disputado por Píndaro, e cuja cerâmica, durante os séculos V e IV a.C., iria produzir as mais célebres estatuetas da história. Mais 5 milhas ao sul, e o viajante se vê na Ática. Dos cumes do Parnes já se avistam os montes de Atenas. 4. Ática. 1. O fundo de Atena. A própria atmosfera parece diferente, limpa, viva, brilhante. O ano ali tem 300 dias de sol. O turista recorda-se logo do comentário de Cícero sobre o claro ar de Atenas, ao qual se atribui a finura espiritual dos atenienses. Na Ática as chuvas caem no outono e no inverno, mas raramente no verão. Neblina é coisa rara. A neve branqueia Atenas mais ou menos uma vez por ano, e 4 ou 5, os picos dos arredores. Os verões são muito quentes, embora secos e toleráveis, e nas terras baixas, antigamente, pântanos maláricos anulavam a pureza do ar. O solo ático é pobre, quase por toda parte aflora a rocha básica, transformando a agricultura numa árdua luta pelos mais simples produtos da terra. A Ática, diz Tucídides, em consequência da pobreza de seu solo, viu-se livre por muito tempo do facciosismo e da invasão. Só o comércio aventureiro e a paciente cultura da oliveira e da vinha tornaram possível a civilização da Ática. O mais surpreendente nessa árida península é que nela tenham surgido tantas cidades. O viajante encontra-as por toda parte, em cada porto ao longo da costa, em cada vale oculto entre os montes. Um povo ativo e empreendedor colonizou a Ática durante ou antes da Era Neolítica, acolhendo jônios e com eles se fundindo, uma fusão pelasgo-miceniana e aqueia, os quais vinham fugidos da Beócia e do Peloponeso, acossados pelas invasões e migrações nórdicas. Não era o caso de um povo estrangeiro dominando e explorando os nativos, mas de uma complexa raça mediterrânea, de estatura média e tez morena, herdeira direta do sangue e da cultura da velha civilização helênica, orgulhosa e consciente de seu aboriginismo, que logo excluiu do santuário nacional, a Acrópole, os semibárbaros aventureiros dóricos. Relações consanguíneas deram-lhes a organização social. Cada família pertencia a uma tribo, cujos membros se proclamavam descendentes da mesma divindade heróica, adoravam o mesmo Deus, reuniam-se nas mesmas cerimônias religiosas, possuíam um arconte, governador, e um tesoureiro comuns, compartilhavam entre si dos direitos de propriedade sobre as terras, casavam-se e legavam entre si, impunham-se obrigações de vingança.
defesa e auxílio mútuo e finalmente repousavam no mesmo cemitério tribal. Cada uma das 4 tribos da Ática compunha-se de 3 fratrias ou irmandades, cada fratria, de 30 clãs ou gentes, gene, e cada clã, o mais aproximadamente possível, de 30 chefes de família. Esta classificação com base no parentesco, da sociedade ática, pendia não só para a organização e mobilização militar como para uma aristocracia tão cerrada, que Clístenes teve de redistribuir as tribos para poder implantar a democracia. Cada cidade ou aldeia fora originalmente a sede de um clã e muitas vezes lhe tomava o nome, ou do deus ou herói adorado pelo clã, como no caso de Atenas. O viajante, ao penetrar na Ática, vindo da Beócia Oriental, chegava a Oropo e a impressão era muito desfavorável, pois era Oropo uma cidade de fronteira, tão aterradora para os turistas como as de hoje. Oropo, diz Dicearco, por volta de 300 a.C., é um covil de velhacos. A ambição de seus guardas alfandegários é insuperável, a corrupção e a falta de escrúpulos moram-lhes no sangue. A maioria dos habitantes possui maneiras rudes e truculentas, pois os membros mais decentes da comunidade foram por eles exterminados. De Oropo para o sul o viajante passava por uma série de cidades próximas umas das outras. Ramno, Afidna, Deceleia, ponto estratégico na Guerra do Peloponeso, Acarnas, berço de Diceópolis, o pugnais pacifista de Aristófanes, Maratona e Brauron, em cujo grandioso templo figurava a estátua de Ártemis trazida da Táurida Quersonésica por Orestes e Ifigênia, e onde, de 4 em 4 anos, quase toda a população da Ática se reunia, entregando-se às piedosas cerimônias e orgias da Brauronia, a festa de Ártemis. Seguiam-se-lhes Prasias e Tórico. Vinha depois a região de Láurio, famosa pelas minas de prata e de grande influência econômica e militar na história de Atenas. E então, bem na ponta da península, surgia Súnio, em cujos penhascos se levantava um belo templo consagrado a Poseidon, ao qual os navegantes faziam oferendas. Subindo a costa ocidental, pois a metade da Ática se compõe de costas, e seu próprio nome, Actique, significa terras costeiras, o viajante atravessava Naflisto, indo aportar a ilha de Salamina, provavelmente assim denominada pelos fenícios, de Chalon, paz, confronte com Salem, terra de Ájax e Eurípides. Continuava depois até Eleusis, consagrada a Deméter e a seus mistérios, voltando em seguida para o Pireu. Neste abrigado porto, desprezado até que Temístocles lhe revelasse as possibilidades, as naus iam descarregar produtos originários de todos os pontos do Mediterrâneo, para uso e gozo de Atenas. A esterilidade do solo, a proximidade da costa e a abundância de portos lançaram toda a população da Ática no comércio. A coragem e o espírito empreendedor conquistaram-lhe os mercados do Egeu, e desse império comercial nasceram a riqueza, o poderio e a cultura de Atenas na época de Péricles. 2. Atenas sob os oligarca. Essas cidades da Ática não só serviam de fundo a Atenas como também eram seus satélites. Já vimos como, de acordo com a crença grega, Teseu conseguirá reunir os povos da Ática sob uma organização política e uma mesma capital. A tradição põe esse acontecimento no século 13 a.C., mas a união da Ática sob a liderança de Atenas dificilmente se teria completado antes de 700 a.C., pois o homérico hino a Deméter, composto mais ou menos nessa data, refere-se a Eleusis como ainda tendo seu rei próprio. A 5 milhas do Pireu, aninhada entre os montes Imeto, Pentélico e Parnes, e circundando a velha Acrópole miceniana, Atenas se desenvolveu, e todos os proprietários de terras da Ática foram seus cidadãos. As famílias mais antigas e as que possuíam mais terras estabeleciam o equilíbrio do poder. Haviam tolerado a realeza ao verem a ordem ameaçada, mas depois do retorno da tranquilidade reafirmaram seu domínio feudal sobre o governo central. Após a morte do rei Codro, o qual se sacrificou heroicamente no combate contra os invasores dóricos, fato possivelmente lendário, posto pela tradição no ano 1068 a.C.,
declararam não haver ninguém capaz de substituí-lo e puseram em seu lugar um arconte vitalício. Em 752 a.C. limitaram o termo do mandato governamental para 10 anos, e em 683 a.C. para 1. Mais tarde dividiram os poderes do cargo entre 9 arcontes, um arconte eponymos que dava o nome ao ano, para datar os acontecimentos, um arconte basileus, que tinha o nome de rei mas era apenas chefe da religião do Estado, um polemarchus, ou comandante militar, e 6 tesmotetai, ou legisladores. Como em Esparta e em Roma, também em Atenas a abolição da monarquia representava não uma vitória da plebe, ou qualquer preparação intencional para a democracia, mas a volta ao poder da aristocracia feudal, mais um balanço do pêndulo histórico a oscilar entre a autoridade local e a central. Em consequência desse movimento fragmentário, o rei foi destituído de todos os poderes, os quais passaram a resumir-se nas funções de sacerdote. A palavra rei permaneceu na Constituição ateniense até o fim de sua história antiga, mas a realeza jamais foi restaurada. As instituições podem ser impunemente alteradas ou destruídas pelos de cima, contanto que os nomes permaneçam intactos. A oligarquia dos eupátridas, e a minoria dominante dos bem-nascidos, continuou a governar a Ática durante quase 5 séculos. Sob seu domínio, a população foi dividida em 3 classes políticas: os hipeis, ou cavaleiros, que possuíam cavalos, a marca de fidalgos da época, como os equites na era romana, os chevaliers franceses e os cavaliers ingleses, e podiam formar a cavalaria; os eugitai, que possuíam uma junta de bois e eram aptos a lutar como hoplitas, ou infantaria pesada; e os tétis, mercenários que combatiam na infantaria ligeira. Só os que pertenciam às 2 primeiras classes gozavam dos direitos de cidadãos, e só os cavaleiros podiam ser arcontes, juízes ou sacerdotes. Após chegarem ao termo do mandato, os arcontes, se nenhum fato escandaloso lhes houvesse manchado a reputação, passavam automaticamente a membros vitalícios do boule, ou conselho, o qual se reunia ao cair da tarde no Areópago, ou Monte de Ares, nomeavam os arcontes e governavam o Estado. Mesmo sob a realeza, esse Senado do Areópago já havia limitado a autoridade do rei, e sob a oligarquia tornou-se tão supremo quanto seu equivalente em Roma. Economicamente, a população veio a dividir-se de novo em 3 grupos. Na camada superior ficavam os eupátridas, os quais viviam nas cidades em relativo luxo, enquanto escravos ou assalariados lhes cultivavam as terras e os mercadores jogavam com seus capitais dados de empréstimo. Depois deles em riqueza, vinham os demiurgoi, e profissionais, artífices, mercadores e trabalhadores livres. À medida que a colonização lhes abria novos mercados, e que a instituição da moeda libertava o comércio, o crescente poder dessa classe se transformava na força explosiva que sob Solon e Pisístrato conquistou para si parte do governo e que sob Clístenes e Péricles lhes elevou a influência ao zênite. A maioria dos trabalhadores era composta de homens livres, os escravos ainda formavam minoria, mesmo nas camadas mais baixas. Os mais pobres de todos eram os georgoi, literalmente lavradores, humildes camponeses que lutavam contra a avareza do solo e a ganância dos agiotas e barões, consolados apenas com a ideia de disporem de um pedacinho de terra. Alguns desses camponeses haviam em tempos passados possuído extensas propriedades, mas suas mulheres foram mais férteis do que a terra e com o decorrer das gerações eles viram as propriedades divididas e redivididas entre os filhos. O sistema de propriedades comuns adotado pelos clãs ou pelas famílias patriarcais ia desaparecendo rapidamente, e marcos divisórios, valas e cercas começaram a indicar a predominância de propriedades ciosamente individuais. À medida que as terras se iam dividindo em lotes cada vez menores, e que a vida rural se tornava mais e mais precária, muitos camponeses vendiam suas terras, apesar da ameaça de confisco e multa com que tais vendas eram punidas, e mudavam-se para Atenas ou cidades menores, onde passavam a mercadores, artífices ou operários. Outros, incapazes de cumprir as obrigações de proprietário, tornavam-se arrendatários das terras dos eupátridas, ectemoroi, ou colonos meeiros,
ficando com parte do produto de seu trabalho como remuneração. Outros prosseguiam lutando, levantando empréstimos a juros excessivamente altos, com hipoteca das terras, e por fim, não conseguindo pagar as dívidas, transformavam-se em servos dos credores. O credor hipotecário era tido como o dono hipotético da propriedade enquanto não fosse resgatada, e nela colocava uma laje assinaladora de seu domínio. As pequenas propriedades tornavam-se menores, escasseavam os camponeses livres, as grandes propriedades iam crescendo. Pequeno grupo de proprietários, diz Aristóteles, monopolizava todas as terras, e os lavradores, com suas mulheres e filhos, sujeitavam-se a ser vendidos como escravos, mesmo para o estrangeiro, porque deixavam de pagar as rendas ou as dívidas. O comércio externo e a substituição do sistema de trocas pelo da moeda vieram ferir ainda mais os camponeses, pois a concorrência dos gêneros importados fez baixar de muito o preço de seus produtos, enquanto o preço dos artigos manufaturados que tinham de comprar era determinado por forças fora do controle local e misteriosamente se elevava de 10 em 10 anos. Um ano mau arruinou inúmeros agricultores e chegou mesmo a matar muitos de fome. A pobreza rural tornou-se tão grande na Ática que a guerra foi acolhida como uma bênção. Mais terras poderiam ser conquistadas e diminuiria o número de estômagos a serem alimentados. Entre mentes, nas cidades, as classes médias, apadrinhadas pela lei, iam levando os trabalhadores livres à completa miséria e gradualmente os substituíam por escravos. O músculo tornou-se artigo tão barato que quem podia adquiri-lo nunca mais trabalhava com suas próprias mãos. O trabalho manual tornou-se indício de escravidão e ocupação indigna de homens livres. Os proprietários de terras, invejosos da crescente prosperidade da classe mercantil, vendiam para fora o trigo de que seus vassalos necessitavam para alimento, e por fim passaram a vender os próprios atenienses endividados. Durante algum tempo os homens tiveram esperanças de que a legislação de Drácon viesse remediar esses males. Por volta de 620 a.C. esse Tesmotete, ou legislador, foi incumbido de codificar e pela primeira vez traçar por escrito um sistema de leis que deveria restaurar a ordem na Ática. Tanto quanto se sabe, os principais melhoramentos desse código eram uma moderada extensão entre os novos ricos da elegibilidade para o cargo de arconte e a substituição da vendetta pela justiça da lei. Daí por diante, o Senado do Areópago passou a julgar todos os casos de homicídio. Esta última reforma era uma mudança básica e progressista, mas para fazê-la vigorar, ou melhor, para persuadir os homens vingativos a aceitá-la como mais segura e severa do que a vingança, o legislador acrescentou às suas leis penalidades tão drásticas que mesmo depois da substituição desse código pelo de Solon lembravam-no mais pelos seus castigos do que pelas suas leis. O Código de Drácon consolidou os costumes cruéis de um desordenado feudalismo, nada fez para afrouxar os grilhões da escravidão, ou para diminuir a exploração dos fracos pelos fortes, e embora ampliasse levemente os direitos individuais, deixou à classe dos eupátridas o pleno controle das cortes e a liberdade de interpretar a seu modo as leis e cláusulas que lhes afetassem os interesses. Os proprietários de terras eram protegidos com zelo sem precedentes. Pequenos furtos, a própria ociosidade eram crimes punidos, no caso de cidadãos, com o confisco dos direitos de cidadania, e no caso das outras classes, com a morte. Os que roubavam um repolho ou uma maçã sofriam as mesmas penas que os culpados de sacrilégio ou assassinato. Plutarco, Solon. Com a aproximação do século VI a.C., o rancor dos pobres indefesos contra a classe rica encheirada na lei arrastou Atenas às portas da revolução. A igualdade é antinatural, e onde a habilidade e a astúcia encontram campo livre, a desigualdade tende a aumentar sempre até que se destrua a si própria na indiscriminada pobreza da guerra social. Liberdade e igualdade não são irmãs e sim inimigas. O acúmulo da riqueza é inevitável no início e acaba tornando-se fatal. A disparidade de fortuna entre ricos e pobres, diz Plutarco, atingira as culminâncias, de forma que a cidade parecia achar-se em condições realmente perigosas e não havia outro meio de livrá-la de distúrbios, senão recorrendo ao despotismo. Os pobres,
vendo-se de ano para ano em pior situação, o poder e o exército nas mãos de seus Amós e os tribunais corruptos decidindo contra eles todas as causas, começaram a tramar a revolta e uma justa redistribuição dos bens. Os ricos, impossibilitados de receber as somas que legalmente lhes eram devidas, e encolerizados diante da petulante ameaça às suas reservas e propriedades, invocaram as antigas leis, e prepararam-se para defender-se pela força contra a plebe ameaçadora não só das suas propriedades como da ordem estabelecida, da religião e da civilização. 3. A Revolução de Solon. Parece incrível que no pé em que se encontrava a política ateniense, situação tantas vezes repetida na história das nações, houvesse surgido um homem que, sem um só ato de violência e uma só palavra amarga, fosse capaz de persuadir ricos e pobres a assumirem um compromisso que não só evitava o caos social como estabelecia uma nova ordem política e econômica muito mais generosa e benéfica para o futuro de Atenas. A Revolução Pacífica de Solon constitui um dos mais animadores milagres da história. Solon era filho de um dos eupátridas de sangue mais puro, aparentado com os descendentes do rei Codro e, em verdade, podendo traçar sua ascendência até ao próprio Poseidon. Sua mãe era prima da mãe de Pisístrato, o ditador, o qual seria o primeiro a violar, para em seguida consolidar, a Constituição de Solon. Na juventude, Solon tomou parte brilhante na vida de seu tempo. Escreveu versos, cantou as alegrias da amizade grega, qual novo Tirteu, com sua poesia incitou o povo a conquistar Salamina. Ao atingir a maturidade, seu caráter melhorou na razão inversa de sua poesia. Seus versos tornaram-se duros e seus conselhos excelentes. Muitos homens indignos são ricos, diz-nos ele, enquanto os melhores vivem na pobreza. Mas não trocaremos o que somos pelos que eles têm, pois os bens de espírito ficam enquanto que os outros passam de homem para homem. As riquezas dos ricos não são maiores do que as nossas, pois possuímos um estômago, pulmões e pés que nos dão alegria e não desgostos. Não são maiores do que a viçosa beleza de um rapaz ou de uma jovem e do que uma existência em harmonia com as estações sempre em mudança da vida. Certa vez, instalando em Atenas um movimento sedicioso, Solon tomou uma atitude neutra, felizmente antes de vigorar a sua famosa legislação, na qual a neutralidade era crime. Mas não hesitou em denunciar os métodos pelos quais os ricos haviam reduzido as massas à mais desesperada penúria. Se dermos fé ao que diz Plutarco, o pai de Solon arruinou-se em consequência da excessiva liberalidade com que beneficiava os que dele se acercavam. Solon ingressou no comércio e tornou-se um próspero mercador, cujos interesses fora do país fizeram dele homem de grande experiência e muito viajado. Suas ações eram tão elevadas quanto sua moral teórica, e assim entre todas as classes criou fama de excepcional integridade. Era ainda relativamente moço, 44 ou 45 anos, quando, em 594 a.C., representantes da classe média o convidaram a aceitar a escolha de seu nome para o cargo de arconte Eponimos, porém com poderes ditatoriais que lhe permitiriam pôr fim à guerra social, estabelecer uma nova constituição e restaurar a estabilidade do Estado. As classes superiores, confiando no conservantismo de Solon, que era homem de bens, concordaram, não sem relutância, com a escolha. Suas primeiras medidas foram reformas econômicas, simples mas drásticas. Desapontou o Partido Radical não dando o menor passo para redividir as terras. Tal tentativa significaria a guerra civil, o caos por uma geração e a rápida volta da desigualdade. Mas com sua famosa Seisarteia, ou anulação de encargos, Solon cancelou, diz Aristóteles, todas as dívidas existentes, fossem elas devidas a particulares ou ao Estado. Provavelmente isto não se aplicava às dívidas mercantis, com as quais nada tinha a ver a servidão individual. E de um só golpe anulou as hipotecas que pesavam sobre as terras da Ática. Todos os escravizados ou presos por dívidas foram libertados, os que haviam sido vendidos em outras terras foram reclamados e postos em liberdade, e esses métodos de escravatura, proibidos para o futuro.
É algo bem característico da humanidade o fato de que certo amigo de Solon, vindo a saber de sua intenção de cancelar as dívidas, comprou as hipotecas de vários lotes de terras, ficando mais tarde proprietário delas sem nada ter de pagar ao credor. Foi essa, narra Aristóteles com rara malícia de estilo, a origem de muitas fortunas, as quais, mais tarde, gozaram de fama de antiguidade imemorial. Recaiu sobre Solon a suspeita de que tivesse assentido nisso e tirado proveito das tramóias, até que se descobriu que, tendo ele próprio grandes somas a receber, tudo perdeu em consequência das leis que criou. Os ricos protestaram de modo irrespondível que tais leis não passavam de uma forma de confisco, mas dentro de uma década tornou-se opinião quase unânime que foram elas que salvaram a Ática da revolta. Torna-se-nos difícil falar com clareza ou segurança sobre outra reforma de Solon. Solon, diz Aristóteles, aboliu as medidas de Féidon, isto é, a moeda egéia até então corrente na Ática, substituindo-as em larga escala pelo sistema eubeano. A mina, que valia 70 dracmas, passou a valer 100. De acordo com Plutarco, Solon fez a mina passar de 73 dracmas para 100. Essa medida redundou em grande benefício para os que tinham dívidas a saldar, e não significou perda alguma para os credores. Só o genial e generoso Plutarco poderia ter admitido uma forma de inflação capaz de beneficiar os devedores sem prejudicar os credores, embora, sem dúvida, em alguns casos meio pão seja melhor do que nenhum. Grote e muitos outros interpretam a declaração de Plutarco como querendo significar que Solon havia depreciado a moeda numa porcentagem de 27%, beneficiando com isso a proprietários de terras que, por sua vez, devendo a outros, foram privados das rendas hipotecárias com as quais contavam para saldar compromissos. Essa inflação, entretanto, teria sido um segundo golpe contra os proprietários de terras, que haviam emprestado dinheiro a mercadores. Se não beneficiou classe alguma, beneficiou pelo menos esses mercadores, mais do que aos proprietários de terras ou camponeses, cujas hipotecas já haviam sido previamente perdoadas. É possível que Solon não tivesse a intenção de depreciar a moeda, mas simplesmente de substituir um padrão monetário só conveniente ao comércio com o Peloponeso por outro que viesse facilitar o intercâmbio com os ricos e prósperos mercados da Jônia, onde a moeda eubéia fora adotada. Mais duráveis que essas reformas econômicas foram os históricos decretos que criaram a Constituição de Solon. Solon prefaciou-os com uma lei de anistia que libertava todas as pessoas que tivessem sofrido prisão ou exílio por crimes políticos, menos os de usurpação do poder. Prosseguiu revogando, direta ou indiretamente, a maior parte das leis de Drácon. A lei sobre o homicídio foi mantida. Constituiu na verdade uma revolução o terem as leis de Solon sido aplicadas indistintamente a todos os homens livres. Ricos e pobres ficaram sujeitos às mesmas restrições e penalidades. Reconhecendo que suas reformas se haviam tornado possíveis graças ao apoio das classes conservadoras, o que lhes dava direito de tomar parte nas decisões do governo, Solon dividiu a população livre da Ática em 4 grupos, de acordo com as respectivas posses. Primeiro, os Pentacosiomedimnoi, ou homens de 500 alqueires, cujo rendimento anual atingia 500 medidas de produção, ou o seu equivalente, um midimnus, mais ou menos um alqueire e meio, era considerado equivalente a uma dracma em dinheiro. Em segundo lugar vinham os hipeis, cuja renda oscilava entre 300 e 500 medidas. Em terceiro, os eugitai, com rendimento entre 200 e 300 medidas. E em quarto, os tetes, todos os outros homens livres. Honras e taxas eram determinadas de acordo com o mesmo critério, e ninguém poderia gozar das primeiras sem ter pago as segundas. Além disso, a primeira classe pagava taxa na proporção de 12, a segunda, na de 10, e a terceira, na de 5. Essa taxa da propriedade era de fato um imposto de renda progressivo. A quarta classe ficava isenta da taxação direta. Só a primeira era elegível para o cargo de arconte ou para chefias militares. A segunda classe, para os postos de funcionários inferiores e membros da cavalaria. A terceira tinha o direito de ingressar na infantaria pesada e da quarta saíam os soldados rasos.
Esse original sistema enfraqueceu a organização baseada no parentesco, sobre o qual repousava o poder da oligarquia, e estabeleceu um novo princípio de timocracia, governo com base na honra ou prestígio, tão claramente determinados pelas riquezas taxáveis. Uma similar plutocracia prevaleceu durante o século VI e parte do V a.C. na maioria das colônias gregas. Na chefia do novo governo, as leis de Solon deixaram o velho Senado do Areópago, um tanto tolhido em suas exclusividades e poderes e agora aberto a todos os membros da primeira classe, mantendo ainda, entretanto, autoridade suprema sobre a conduta do povo e dos funcionários do Estado. Abaixo dessa corporação vinha uma nova boule, o Conselho dos 400, para o qual cada uma das 4 tribos podia eleger 100 membros. Esse conselho escolhia, censurava e preparava todos os assuntos que iam ser apresentados à Assembleia. Sob essa superestrutura oligárquica, destinada a ganhar as boas graças dos fortes, Solon, talvez premeditadamente, criou bases fundamentalmente democráticas. A antiga eclesia dos dias de Homero foi ressuscitada, e todos os cidadãos convidados a tomar parte em suas deliberações. Essa assembleia elegia todos os anos, dentre os homens de 500 alqueires, os arcontes previamente indicados pelo Areópago. Podia ela, a qualquer tempo, interpelar, suspender e castigar esses funcionários, e quando seus mandatos chegavam a termo incumbia-se de examinar-lhes a conduta oficial durante o ano, podendo, em caso de falta, privá-los da passagem automática para o cargo de senadores, a que comumente tinham direito. Ainda mais importante, embora não o aparentasse, era a concessão aos cidadãos da classe mais baixa, no mesmo grau em que era dado às classes superiores, do direito de elegibilidade para a Eliaia, um corpo de 6.000 jurados que formavam as várias cortes perante as quais eram julgados todos os casos, exceto os de homicídio e traição, e às quais podiam ser dirigidas apelações relativas a qualquer ato dos magistrados. Muitos acreditam, diz Aristóteles, ser intencional a obscuridade das leis de Solon, que assim agiu para permitir ao povo o uso de seu poder judiciário em favor do próprio aperfeiçoamento político, pois desde que, como concluiu Plutarco, suas diferenças não podiam ser ajustadas pela letra dos contratos, ver-se-iam forçados a submeter todas as demandas a juízes que eram de certo modo senhores das leis. Esse direito de apelação às cortes populares tornar-se-ia o arrimo e a cidadela da democracia ateniense. A essa legislação básica, a mais importante da história de Atenas, adicionou Solon um conjunto de leis que visavam problemas menos fundamentais. Em primeiro lugar, legalizou a individualização da propriedade que os costumes já haviam criado. Se um homem tinha filhos, suas propriedades tinham, por sua morte, de ser divididas entre eles. Se morria sem prole, podia legar a quem quisesse as propriedades que até ali, em casos semelhantes, revertiam automaticamente para o clã. Com Solon teve início em Atenas a lei testamentária. Solon, que era ele próprio um homem de negócios, procurou estimular o comércio e a indústria, facilitando a naturalização de todos os estrangeiros que viessem residir em Atenas com suas famílias e nela se estabelecessem em qualquer ramo de negócio. Proibiu a exportação de todos os produtos do solo, exceto o óleo de oliva, esperando assim evitar a superprodução da lavoura e encaminhar os homens para a indústria. Decretou uma lei pela qual os filhos que não tivessem recebido dos pais um ofício não tinham obrigação de sustentá-los. Para Solon, não para os futuros atenienses, os ofícios eram coisas altamente honrosas. Mesmo no perigoso campo da moral e dos costumes, Solon produziu leis. A desocupação constante foi considerada crime, e nenhum homem que levasse vida depravada podia dirigir-se à Assembleia. Legalizou e taxou a prostituição, submeteu os bordéis públicos a um licenciamento e à supervisão do Estado, e com a renda erigiu um templo a Afrodite Pandemos. Glória a ti, Solon! Cantou um leque contemporâneo. Compraste mulheres públicas para o bem da cidade, para o benefício da moral de uma cidade cheia de rapazes vigorosos, os quais, sem tua sábia instituição,
teriam de incomodamente depender de mulheres da classe mais alta. Estabeleceu a antidraconiana multa de 100 dracmas pela violação de mulheres livres, mas quem quer que apanhasse alguém em flagrante adultério tinha o direito de matá-lo por suas próprias mãos. Limitou o valor dos dotes, visando obter casamentos com base na afeição dos esposos e na procriação, e com muita ingenuidade proibiu as mulheres de possuírem em seus guarda-roupas mais de 3 vestidos. Pediram-lhe que legislasse contra os solteiros, mas Solon recusou-se, dizendo que, afinal de contas, uma esposa é fardo bem pesado e difícil de carregar. Declarou crime falar mal dos mortos ou da vida alheia no interior dos templos, das cortes e repartições públicas, ou durante os jogos, mas nem o próprio Solon conseguiu encurtar a língua de Atenas, onde, como entre nós, a maledicência e a calúnia pareciam essenciais à democracia. Decretou que aqueles que, em casos de sedição, se conservassem neutros perderiam os direitos de cidadania, pois achava que a indiferença do público é a ruína do Estado. Condenou as cerimônias pomposas, os sacrifícios dispendiosos ou as lamentações prolongadas nos funerais e limitou os objetos que podiam ser enterrados com os mortos. Criou a sadia lei, fonte do heroísmo ateniense durante várias gerações, segundo a qual os filhos dos mortos em combate eram criados e educados a expensas do Estado. A todas as suas leis Solon adicionou penalidades mais brandas que as de Drácon, porém ainda assim enérgicas. Deu a qualquer cidadão poderes para instaurar processos contra qualquer pessoa por ele considerada criminosa. Para que suas leis pudessem ser mais bem conhecidas e obedecidas, traçou-as por escrito na corte do Arconte Basileus, em rolos ou prismas de madeira que podiam ser lidos à medida que fossem girados. Ao contrário de Licurgo, Minos, Hammurabi e Numa, Solon não atribuiu suas leis a nenhum deus. Essa circunstância também revela o caráter da época, da cidade e do homem. Convidado a proclamar-se ditador permanente, recusou-se, dizendo que a ditadura era coisa muito brilhante, mas sem caminho de saída. Os radicais criticaram-no por ter deixado de estabelecer a igualdade de posses e poderes. Os conservadores denunciaram-no por ter libertado a plebe, dando-lhe acesso às cortes. Seu próprio amigo Anacarsis, o caprichoso sábio Cítio, riu-se da nova Constituição, dizendo que dali por diante os sábios passariam a litigantes e os tolos a juízes. Além disso, acrescentou Anacarsis, nenhuma justiça durável poderá ser estabelecida enquanto os fortes e inteligentes continuarem a torcer para seu lado as leis que de algum modo os prejudiquem. A lei é uma enorme teia que apanha as moscas e deixa escapar os besouros. Solon aceitou todas essas críticas de uma forma genial, reconhecendo as imperfeições de seu código. Interrogado se havia dado aos atenienses as melhores leis que podia, respondeu, não, mas as melhores que eles poderiam ter recebido, as únicas que os grupos de interesses de Atenas, então em franco conflito, poderiam ser persuadidos a aceitar. Solon orientou-se pelo meio termo e preservou o Estado. Era um bom discípulo de Aristóteles, antes mesmo do nascimento do Estagirita. A tradição atribui-lhe o lema gravado no templo de Apolo em Delfos, Medem Agan, nada em excesso, e todos os gregos foram unânimes em colocá-lo entre os 7 sábios da Grécia. A melhor prova da sabedoria de Solon foram as duradouras consequências de sua legislação. A despeito de 1000 mudanças e desenvolvimentos, a despeito da vinda de ditaduras e revoluções superficiais, pôde afirmar Cícero 5 séculos depois que as leis de Solon ainda vigoravam em Atenas. Legalmente sua obra assinala o fim de um governo baseado em decretos instáveis e o início de outro baseado em leis escritas e permanentes. Quando lhe perguntaram, certa vez, como se consegue um Estado ordeiro e bem constituído, sua resposta veio pronta, pela obediência do povo a seus governantes e pela obediência destes às leis. A Ática deve a seu código a libertação dos lavradores oprimidos pela escravatura e o estabelecimento de uma classe de proprietários rurais cujo domínio do solo tornou possível ao pequeno exército de Atenas conservar-lhe as liberdades durante muitas gerações. Quando no final da Guerra do Peloponeso foi proposta a limitação dos direitos de voto aos proprietários livres, apenas 5.000 homens em toda a Ática deixaram de satisfazer esse requisito.
Ao mesmo tempo, o comércio e a indústria foram libertados da má política e da desordem financeira, e entraram na fase de rápido desenvolvimento que viria dar a Atenas a hegemonia comercial do Mediterrâneo. A nova aristocracia da riqueza premiava a inteligência e não o nascimento, estimulava a ciência e a educação, e preparava-se, material e mentalmente, para as realizações culturais da Idade de Ouro. 4. A ditadura de Pisístrato. Os grupos antagônicos que durante uma geração Solon havia dominado retomaram, com sua saída de Atenas, o ritmo natural da política e da intriga. Como nos inflamados dias da Revolução Francesa, 3 partidos empenharam-se na luta pelo poder: o da praia, chefiado pelos mercadores dos portos, favoráveis a Solon; o da planície, guiado pelos ricos proprietários de terras, que o odiavam; e o da montanha, combinação de homens do campo e trabalhadores das cidades, os quais ainda continuavam lutando pela redistribuição das terras. Como Péricles, um século depois, Pisístrato, embora aristocrata pela fortuna e pelo nascimento, pelo gosto e pelas maneiras, aceitou a liderança da plebe. Numa reunião da Assembleia exibiu um ferimento que lhe fora infligido pelos inimigos do povo, e requisitou um corpo de guarda pessoal. Solon protestou, conhecendo, como conhecia, o espírito ardiloso daquele seu primo, suspeitava que o autor do ferimento fosse o próprio Pisístrato, e que o corpo de guarda requisitado viesse abrir caminho para uma ditadura. Atendei, ó homens de Atenas, disse Solon ao povo, pois sou mais sábio e mais bravo do que muitos, mais sábio do que todos que entre vós não percebem o traiçoeiro ardil de Pisístrato, e mais bravo do que os que o percebem mas se calam de medo. A Assembleia, entretanto, votou pela concessão a Pisístrato de uma guarda de 50 homens. Pisístrato reuniu 400 homens em vez de 50, tomou a Acrópole e proclamou a ditadura. Solon, tendo dito aos atenienses que cada um de vós, individualmente, deixa posse rasto de raposa, mas coletivamente não sois mais que gansos, pendurou armas e escudo do lado de fora de sua porta, como sinal de abandono da política, e dedicou o resto da vida à poesia. As forças da praia e da planície, momentaneamente aliadas, expulsaram o ditador, 556 a.C. Mas Pisístrato firmou uma paz secreta com a praia e provavelmente com a conivência praiana fez sua reentreia em Atenas em circunstâncias que corroboravam a opinião de Solon sobre a inteligência coletiva. Uma alta e formosa mulher, vestida de túnica e da armadura de Atena, a deusa da cidade, e orgulhosamente sentada num carro, abriu caminho às forças de Pisístrato, enquanto os arautos anunciavam que a divindade protetora pessoalmente o recolocava no poder, 550 a.C. O povo de Atenas, inteiramente convicto de que a mulher era realmente a deusa, diz Heródoto, prostrou-se a seus pés, aceitando a volta de Pisístrato. Os líderes da praia voltaram-se mais uma vez contra ele e de novo o exilaram, 549 a.C. Mas em 546 a.C. Pisístrato novamente regressou, derrotou as tropas que tentaram impedir-lhe a marcha e dessa vez manteve sua ditadura pelo espaço de 19 anos, durante os quais a sabedoria de sua política quase redimiu a pitoresca falta de escrúpulo de seus métodos. A personalidade de Pisístrato era um misto de cultura, energia administrativa e encanto pessoal. Sabia combater animosamente e perdoar com facilidade. Deixava-se arrastar pelas progressistas correntes da época e soube governar sem hesitações, com muita firmeza de execução. Possuía maneiras brandas, era humano nas decisões e generoso para com todos. Sua administração, diz Aristóteles, foi moderada e revelou mais o estadista do que o tirano. Usou de pouca represália contra os inimigos regenerados, mas deportou os oposicionistas incondicionais, distribuindo-lhes as propriedades entre os pobres. Melhorou o exército e construiu uma esquadra como medida de segurança contra eventuais ataques externos. Apesar disso, conservou Atenas livre de guerras e manteve dentro do país, numa cidade tão recentemente perturbada por hostilidades de classe,
uma tal ordem e satisfação que costumava-se dizer que ele fizera voltar a idade de ouro do reinado de Crono. Surpreendeu a todos não fazendo senão pequenas alterações na Constituição de Solon. Como Augusto, soube enfeitar e apoiar a ditadura com fórmulas e concessões democráticas. Os arcontes continuaram a ser eleitos pelo mesmo processo, e a Assembleia e as Cortes Populares, o Conselho dos 400 e o Senado do Areópago continuaram a reunir-se e a funcionar como antes, com a diferença de que as sugestões de Pisístrato encontravam acolhida muito favorável. Quando um cidadão o acusou de homicídio, ele pediu ao Areópago para ser processado, mas o queixoso não manteve a acusação. De ano para ano o povo, na razão inversa de suas posses, mais e mais se reconciliava com seu governo. Breve passou a orgulhar-se dele, e por fim a venerá-lo. Talvez Atenas necessitasse depois de Solon justamente de um homem como Pisístrato, homem de têmpera suficientemente férrea para transformar a desordem da vida ateniense em força e firmeza e estabelecer, compulsoriamente de início, os hábitos da ordem e da lei, os quais são para a sociedade o que o esqueleto é para o corpo, a forma e a resistência, embora não a força criadora. Quando, após uma geração, a ditadura foi banida, esses hábitos de ordem e a estrutura da Constituição de Solon ficaram como uma herança para a democracia. Pisístrato, talvez sem o saber, em vez de destruir a lei, o que fez foi consolidá-la. Sua política econômica levou avante a obra de emancipação do povo, principiada por Solon. Pisístrato resolveu o problema agrário com a divisão entre os pobres das terras pertencentes ao Estado, bem como das confiscadas aos aristocratas deportados. Milhares de atenienses perigosamente ociosos foram aproveitados no cultivo da terra, e por muitos séculos não mais se veio a saber de qualquer sério descontentamento na Ática. Forneceu trabalho aos desempregados, empreendendo grandes obras públicas, construindo um sistema de aquedutos e estradas e erguendo grandes templos aos deuses. Desenvolveu a mineração da prata em Láureo, e criou uma moeda nova e própria. Para financiar tais empreendimentos criou um imposto de 10% sobre todos os produtos agrícolas. Mais tarde, ao que parece, foi esse imposto reduzido à metade. Fundou colônias estratégicas nos Dardanelos, e firmou tratados comerciais com vários estados. Sob seu governo, o comércio floresceu e a riqueza progrediu não só entre uma pequena minoria, mas em toda a comunidade. Os pobres tornaram-se menos pobres e os ricos não menos ricos. A concentração da riqueza, que quase levará a cidade à guerra civil, foi controlada, e a generalização do conforto e da oportunidade firmou as bases econômicas da democracia ateniense. Sob Pisístrato e seus filhos, viu-se Atenas física e mentalmente transformada. Até esse tempo Atenas não passava de uma cidade de segundo plano no mundo grego, caminhando a passos lentos atrás de Mileto, Éfeso, Mitilena e Siracusa, em riqueza e cultura, em vitalidade física e espiritual. Depois dos Pisístratos, porém, os novos edifícios de granito e mármore refletiam o esplendor da época. O velho templo de Atena foi embelezado com o peristilo dórico, e tiveram início as obras do célebre templo de Zeus Olímpico, cujas majestosas colunas coríntias, mesmo em ruínas, iluminam a estrada que vai de Atenas ao porto do Pireu. Estabelecendo os jogos panatenaicos e dando-lhes caráter panelênico, Pisístrato conquistou não só honras para a cidade como o estímulo trazido pela presença dos de fora. Sob seu governo, a Panateneia tornou-se a grande festa nacional, cuja impressionante cerimônia até hoje se movimenta na frisa do Partenon. Por meio de concursos públicos e benefícios privados, Pisístrato logrou atrair para a corte escultores, arquitetos e poetas. Em seu palácio formou-se uma das mais antigas bibliotecas da Grécia. Uma comissão por ele nomeada fixou em forma escrita a Ilíada e a Odisseia. Sob sua estimuladora administração Tespes e outros elevaram o teatro mímico a uma forma de arte que breve seria realçada pelo grande triunvirato da tragédia grega, Ésquilo, Sófocles e Eurípides. A tirania de Pisístrato constituiu parte do movimento geral das cidades ativamente comerciais da Grécia do século VI a.C.,
no sentido de substituir a aristocracia territorial pelo domínio político da classe média temporariamente aliada aos pobres. A palavra tirano viera da Lídia, talvez da cidade de Tirra, cujo nome significava fortaleza. Provavelmente é prima longe da nossa palavra torre grego tissis. Ao que parece foi aplicada pela primeira vez a Giges, o rei da Lídia. Tais ditaduras foram consequência de uma patológica concentração da riqueza e da incapacidade de transigência dos ricos. Forçados a escolher, tanto os pobres como os ricos preferem o dinheiro ou liberdade política, e a única liberdade política capaz de permanecer é a que não deixa que os ricos astutamente explorem os pobres, nem que os pobres, pela violência ou pelo voto, roubem os ricos. Daí por diante o caminho do poder, para as cidades comerciais gregas, tornou-se simples: atacar a aristocracia, defender os pobres e entender-se com as classes médias. Chegando ao poder, o ditador abolia as dívidas, ou confiscava as grandes propriedades, taxava os ricos para financiar obras públicas, ou então redistribuía as riquezas acumuladas. Além de atrair a simpatia das massas, também conquistava o apoio dos comerciantes por meio do fomento de suas atividades com tratados mercantis, e ainda pela elevação do prestígio da burguesia. Forçadas a depender da popularidade e não da hereditariedade, as ditaduras em geral se abstinham de guerras, mantinham a religião e a ordem, elevavam a moralidade e a situação da mulher, protegiam as artes e dispendiam grandes somas no embelezamento das cidades. E em muitos casos, ao mesmo tempo que faziam isso, preservavam as formas do governo popular, de maneira que mesmo sob o despotismo o povo progredia no caminho da liberdade. Quando a ditadura completou a destruição da aristocracia, o povo por sua vez destruiu a ditadura, e só daí por diante poucas modificações foram precisas para transformar em realidade a democracia. 5. A implantação da democracia. Quando Pisístrato morreu, em 527 a.C., entregou o poder a seus filhos. Sua sabedoria sobrevivera a todas as provas, exceto a do amor paterno. Hípias assumiu o compromisso de governar sabiamente, e por 13 anos seguiu a política do pai. Hiparco, o irmão mais novo, era inofensivo, mas exageradamente devotado ao amor e à poesia. Foi a convite seu que Anacreonte e Simonides apareceram em Atenas. Os atenienses não gostaram de ver as rédeas do Estado entregues sem o seu consentimento aos jovens Pisístrates, e começaram a compreender que a ditadura lhes havia dado tudo, menos o estímulo da liberdade. Apesar disso, Atenas achava-se em plena prosperidade, e o calmo reinado de Hípias poderia ter sido pacificamente encerrado, não fosse a impetuosidade do amor grego. Aristogiton, homem de meia idade, conquistara o amor do jovem Harmódio, então, segundo Tucídides, em pleno vigor da beleza adolescente. Mas Hiparco, igualmente atraído pelo próprio sexo, também solicitou o amor do rapaz. Gravemente ofendido, Aristogiton resolveu matar Hiparco, e ao mesmo tempo, como medida de defesa própria, derrubar a tirania. Harmódio e outros a ele se uniram, levando a efeito a conspiração, 514 a.C. Durante os inícios de uma procissão panatenaica assassinaram Hiparco, mas Hípias, conseguindo ludibriá-los, aniquilou-os. Para complicar ainda mais as coisas, a cortesã Leena, amante de Harmódio, morreu estoicamente na tortura, tendo recusado trair os conspiradores sobreviventes. Se dermos fé à tradição grega, ela cortou com os dentes a própria língua, cuspindo-a no rosto dos algozes, para que se certificassem de que não lhes responderia as perguntas. Embora o povo não desse visível apoio a essa revolta, Hípias assustou-se a ponto de trocar seu governo, até então suave, por um regime de supressão, espionagem e terror. Os atenienses, fortalecidos por uma geração de prosperidade, já podiam arriscar-se a exigir o luxo da liberdade. Gradualmente, à medida que a ditadura se tornava mais cruel, o grito da liberdade foi se tornando mais alto, e Harmódio e Aristogiton, que haviam conspirado mais por amor do que pela democracia, transformaram-se na imaginação popular em mártires da liberdade.
Ninguém se admirará ao saber que eles representavam uma ressentida aristocracia, como Bruto e Cássio em Roma. Também Bruto tornou-se o herói de uma revolução, depois de 18 séculos de esquecimento. Em Delfos, os Alcmeônides, que haviam sido reexilados por Pisístrato, perceberam ser aquela sua oportunidade e, formem um exército, marcharam sobre Atenas para depor Hípias. Ao mesmo tempo subornaram o oráculo Pítio, para que sugerisse aos espartanos a necessidade de Esparta derrubar a tirania de Atenas. Hípias resistiu com êxito às forças dos Alcmeônides, mas quando o exército lacedemônio a ela se reuniu, retirou-se para o Areópago. Pensando na segurança dos filhos ante a eventualidade de sua morte, enviou-os secretamente para fora de Atenas. Mas foram capturados pelos invasores, e Hípias, para salvar-lhes a vida, consentiu na abdicação e no exílio, 510 a.C. Os Alcmeônides, chefiados pelo corajoso Clístenes, neto de Clístenes, ditador de Sícion, penetraram triunfalmente em Atenas e atrás vieram os aristocratas banidos, prontos para reentrar no poder e na posse de suas antigas propriedades. Nas eleições que se seguiram, Iságoras, representando a aristocracia, foi eleito arconte. Clístenes, um dos candidatos derrotados, incitou o povo à revolta, derrubou Iságoras e implantou uma ditadura popular. Os espartanos tornaram a invadir Atenas, procurando restaurar o governo de Iságoras, mas os atenienses resistiram de forma tão tenaz que os espartanos foram forçados a retirar-se, e Clístenes, o aristocrata Alcmeônide, continuou a afirmar a democracia, 507 a.C. Sua primeira reforma feriu diretamente a estrutura da aristocracia da Ática. As 4 tribos e os 360 clãs cuja liderança, durante séculos de tradição, se achava nas mãos das mais velhas e ricas famílias. Clístenes aboliu essa classificação com base no parentesco e substituiu-a por uma divisão territorial de 10 tribos, formadas de variadas demes. Para evitar a formação de blocos geográficos, tais como os antigos partidos políticos montanha, praia e planície, cada tribo tinha de ser constituída por igual número de demes, ou distritos, da cidade, da costa e do interior. Para eliminar a santidade que a religião emprestara à antiga divisão, instituíram-se cerimônias religiosas para cada nova tribo ou deme, e o mais famoso herói local foi erigido em divindade ou patrono. Homens livres de origem estrangeira, que no regime aristocrático da determinação da cidadania, de acordo com a origem, raro eram admitidos como cidadãos, tornaram-se cidadãos das demes em que viviam. De um só golpe o número de eleitores foi quase duplicado e a democracia conquistou novo arrimo e base mais ampla. Cada uma das novas tribos tinha o direito de nomear um dos 10 strategoi, ou generais, que se somavam ao polemarco no comando do exército, e cada tribo elegia 50 membros do Conselho dos 501, que substituiu o Conselho dos 400 de Solon e assumiu os poderes mais vitais do Areópago. Esses conselheiros eram escolhidos pelo prazo de 1 ano, por sorteio da lista de todos os cidadãos que haviam atingido a idade de 30 anos e ainda não houvessem cumprido 2 períodos. Nessa original inauguração do governo representativo, tanto o aristocrático princípio de nascimento como o plutocrático princípio da riqueza foram suplantados pelo novo processo do sorteio, o qual dava a todos os cidadãos igual oportunidade, não só de votar como de ocupar um cargo no mais influente ramo do governo. Pois o conselho assim eleito determinava todos os assuntos e propostas a serem submetidos à aprovação ou revogação da Assembleia, reservava-se vários poderes judiciários, exercia amplas funções administrativas e fiscalizava todos os funcionários do Estado. A Assembleia foi ampliada com o acesso de novos cidadãos, de maneira que uma reunião completa de todos os seus membros significava um ajuntamento de 30.000 homens, aproximadamente. Todos esses membros eram elegíveis para Eliaia, ou cortes, mas os da 4ª classe, ou tetes, continuavam, como sob Solon, inelegíveis para cargos individuais. Os poderes da Assembleia foram ampliados com a instituição do ostracismo, que Clístenes parece ter criado como uma proteção adicional à jovem democracia.
Em qualquer tempo, pela maioria dos votos inscritos secretamente em cacos de vasos, ostraca, a Assembleia, num quórum de 6.000 membros, podia enviar para o exílio, durante 10 anos, qualquer homem que, de acordo com seu parecer, fosse considerado perigoso ou nocivo ao Estado. Desse modo, os líderes ambiciosos eram estimulados a conduzir-se com circunspecção e moderação, e os suspeitos de conspiração podiam ser eliminados sem as delongas da lei. O processo exigia que a Assembleia fosse assim interrogada: haverá entre vós alguém que considereis vitalmente perigoso para o Estado? Se há, quem é? A Assembleia podia então votar ao ostracismo qualquer cidadão, sem excetuar o autor da moção. Similar instituição foi adotada em Argos, Mégara e Siracusa. Essa forma de exílio não importava no confisco das propriedades, nem em desmerecimentos, era apenas a forma democrática de cortar as espigas mais altas. Tampouco a Assembleia abusava de seu poder. Em 90 anos de intervalo entre a introdução do ostracismo e sua abolição, apenas 10 pessoas foram por esse processo deportadas da Ática. Uma delas, segundo nos informam, foi o próprio Clístenes. Mas em verdade não sabemos o fim de sua história. Ele foi absolvido e perdeu-se no esplendor de sua obra. Começando com uma nova revolta essencialmente inconstitucional, estabeleceu, enfrentando as mais poderosas famílias da Ática, uma constituição democrática que subsistiu em atividade, com pequenas alterações de pouco relevo, até o momento em que os atenienses perderam a liberdade. A democracia não estava completa, aplicava-se somente aos homens livres, e impunha aos proprietários mais modestos uma limitação que os impedia de ocupar cargos individuais. Tal processo de qualificação por propriedades serviu igualmente para limitar o direito de cidadania nos primeiros tempos das democracias americana e francesa. Mas entregava o poder legislativo, executivo e judicial a uma assembleia e uma corte composta de cidadãos, a magistrados indicados e afiançados pela assembleia e a um conselho para a eleição de cujos membros todo cidadão podia votar, e de cuja suprema autoridade, pelo processo do sorteio, pelo menos 1/3 deles compartilhava durante 1 ano no mínimo. Jamais se vira até então concessões tão liberais ou poderes políticos tão largamente distribuídos. Os próprios atenienses rejubilavam-se com essa aventura da soberania. Perceberam que haviam empreendido uma difícil empresa, mas nela se empenhavam com orgulho e coragem e, durante algum tempo, com raro controle. Daí em diante, passaram a conhecer o sabor da liberdade de ação, de palavra e de pensamento, e passaram a liderar toda a Grécia, não só no campo da literatura e da arte como até mesmo no estadismo e na guerra. Aprenderam a respeitar a nova lei, que lhes representava a própria vontade, e a amar com paixão sem precedentes o Estado, ao qual consideravam a sua unidade, o seu poder e a sua obra. Quando o maior império da época resolveu destruir as isoladas cidades que formavam a Grécia, ou torná-las tributárias do grande rei, esqueceu-se de que na Ática encontraria a resistência de homens que eram donos das terras que lavravam e que governavam o Estado que os governavam. Foi uma felicidade para a Grécia e para a Europa que, 12 anos antes da Batalha de Maratona, Clístenes tivesse podido completar sua obra e a de Solon.